Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos então para mais uma aula e hoje vamos ter aula de matemática, tá bom? Bom, então, na aula passada a gente terminou nosso assunto sobre ângulos, triângulos, né? Vocês tiveram que fazer essas aqui. A gente viu sobre os triângulos equilátero, isósceles, escaleno. Vimos também os ângulos, né? Isso a gente viu na última aula. Então, agora a gente vai no capítulo 5, tá? Números, áreas e entender mais sobre esses assuntos aí. Então, neste capítulo, você aprenderá um pouco mais sobre números com vírgula, conhecerá o hectare, calculará áreas grandes e fará uma pesquisa para descobrir como são os hábitos de leitura das pessoas que convivem com você. Então, isso tudo já vem nesse capítulo, tá? Não necessariamente nessa aula. Então, página 23, tá? Pessoal, do nosso livro. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Então, nós temos pódio da categoria arqueiro feminino, Sara Menezes, Aline, Charline, Eva. E pódio nas argolas, Arthur Zanetti, 15, o ponto dele foi 15,900, né? Shane Bing, 15,800. Mateu Morandi, 15,633. Tá? Pesquisa detalha a distribuição das livrarias no país. 74 de 100 livrarias no Brasil estão nas regiões sul e sudeste. O que é isso, 74 de 100? Que a gente viu? São o quê? As frações, 74 de 100, né? E aqui tem um sítio de 3 hectares com 300 mil reais. Então, aqui a gente viu o número com vírgula, que nós vamos entender agora. É a fração que a gente viu, né? E o hectare. Muito bem. Então, aqui, números decimais e os SND. O que é o SND? Sistema de Numeração Decimal. Então, vamos ler esse textinho aqui para a gente entender um pouco mais conteúdo desse assunto, tá? A ginasta brasileira Flávia Saraiva obteve a quinta posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica, disputado no dia 3 de novembro de 2018 em Doha, no Catar. Ela teve o desconto de 1/10 por dar um passo fora do tablado e obteve nota igual a 13,766 pontos. Se não fosse a penalidade, Flávia empataria com a japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze, com nota de 13. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio, com a nota 14,933. Com o ponto a menos, sua conterrânea Morgan Hurt ficou em segundo lugar. Então, aqui nós temos a pontuação das ginastas, e geralmente quando a gente fala 13, tanto, né? Então, 13,766 milésimos, né? 14,933 milésimos também. Por quê? Porque nós temos 3 números depois da vírgula. Então, quando a gente tem um número decimal, por aqui um número decimal, eu vou pôr a pontuação delas, né? 14,933. Então, esse número que está antes da vírgula, o 14, ele é um número inteiro. O número que nós conhecemos e estudamos até agora. O número que vem depois da vírgula, ele já é um número decimal, certo? E o sistema de numeração decimal, que nós vamos entender agora como ele funciona. Nós temos, quando tem uma casa após a vírgula, a gente chama de décimo. Com 2 casas após a vírgula, a gente chama de centésimo. E com 3 casas depois da vírgula, a gente chama de milésimo, tá? E assim por diante. Você sabe o que significa ficar no alto do pódio? O que significa ficar no alto do pódio? Quando a pessoa está no lugar mais alto do pódio. Ela, então, significa o quê? Conquistar o primeiro lugar. Escreva aí. A qual colocação é entregue a medalha de bronze? Então, quando uma pessoa recebe medalha de bronze, ela ficou em que lugar no pódio? Ela ficou em terceiro lugar. E as outras medalhas? Então, bronze é o terceiro lugar, prata é para quem fica em segundo lugar e a medalha de ouro é para quem fica em primeiro lugar. Qual
foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar? Bom, então aqui foi a pontuação da primeira colocada, ela ficou com 14.933. Ela ficou com um ponto a menos. Qual que é o ponto a menos aqui? É a parte inteira, então ela ficou com 13.933 pontos. Então, essa é a resposta. Megan Hurd, né? Morgan Hurd ficou com 13,933 milésimos. Foi a nota dela. A diferença entre as notas das duas ginastas. Enxergar. As diferenças de nota entre as duas ginastas foi de 1 ponto. Simone teve 14,933 e Morgantown teve 13,933. A unidade usada para calcular as notas na ginasta é 1 ponto. Simone teve 14 pontos inteiros e tanto a mais. Então, Simone teve 14 pontos inteiros e esse tanto a mais. Morgan teve 13 pontos inteiros e esse tanto a mais. Esse tanto a mais é menor do que 1 ponto, tá? Então, toda essa numeração decimal que está aqui, ela é menor que 1 ponto. Menor do que a unidade, certo? A unidade que está aqui. Por isso, a gente escreve à direita, depois da vírgula, tá? Ele é um número quebrado, né? Não é um número inteiro. Quando a gente fala que é inteiro, a gente tem um número como a gente conhece. Ele, quando está quebrado, no caso com vírgula, né? A gente chama, daí já é o número decimal. Escrevendo os dois números em um quadro, com as ordens, o quadro de lugar, a gente tem esse aqui. Então, a gente tem a dezena, unidade que a gente conhece, são escritas como? Com letra maiúscula. Então, esse é o número normal, o número inteiro. Nós temos a dezena, no caso não é dezena aqui, né? O D e o C e o M, em letras minúsculas, que estão representando o quê? Sistema de numeração decimal. Então, nós temos o décimo, centésimo e o milésimo, tá bom? Depois da vírgula. Então, esse número que está depois da vírgula à direita, ele é o decimal. Esses números escritos com vírgula, então, quando a gente tem um número com vírgula, a gente chama de números decimais, porque não são os números inteiros, né? Como nós conhecemos. As dezenas de, as unidades U, os décimos, centésimos e milésimos, você já conhece. Já sabe também que as regras de formação das ordens são sempre as mesmas. Juntando de 10 em uma ordem, trocamos por 1 à esquerda, né? Então, quando a gente junta 10 aqui no décimo, forma um ponto inteiro, certo? E assim sucessivamente. Trocamos pelo número na esquerda. Página 24. Do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena e 10 dezenas uma centena. Então, ó, 10 décimos formam uma unidade. 10 centésimos formam um décimo. Para formar uma unidade são necessários 100 centésimos, tá? Então, conforme vai formando de 10 em 10, vai crescendo uma ordem. Não vem. Conforme vai crescendo de 10 em 10, vai crescendo uma ordem à esquerda. Isso igual a gente já sabe. Normalzinho até aqui. Então, para formar 10 décimos uma unidade, formam uma unidade. 10 centésimos formam um décimo. E para formar uma unidade são necessários 100 centésimos. E esses números também têm o milésimo, tá bom? Com a letra M. Então, 10 milésimos formam um centésimo. Para formar uma unidade, são necessários 1000 milésimos. Nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda quanto à direita, né? Porque é infinito. Então, aqui nós temos as classes que nós já conhecemos. As classes dos bilhões, a classe dos milhares, das unidades simples, a vírgula e a parte decimal. Na parte decimal, nós temos o décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. E aqui nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim infinitamente, tá? Ao estendermos para a esquerda, a cada 3 novas ordens formamos uma classe. Então, unidade, dezena, centena,
é a classe simples. Tá? Ganhando já. E a classe dos milhares, unidade, dezena e centena de milhar. Depois nós temos a classe dos milhões, unidade, dezena e centena de milhão. Então, a cada 3 classezinhas, cada 3 ordens, a gente forma uma classe. Essa parte é a parte inteira do número normal que a gente conhece. À direita, abrimos novas ordens, mas a gente não tem informação de classe. Então, na parte decimal, ela não tem classe, não é cada 3 forma uma nova classe. Não, ela como pode dizer, contínua. Ela não acaba a cada 3, igual nós temos aqui. Ela vai e frente. Então, nós temos décimo, centésimo, milésimo e assim sucessivamente até a parte do final. Separamos a parte inteira da parte decimal usando uma vírgula. Então, como que a gente separa a parte inteira e a parte decimal? Com a vírgula, tá? Então, a parte inteira, 14, é a parte inteira. 933 milésimos é a parte decimal, a parte que vem depois da vírgula. Então, no dia a dia, é comum dizer 14,933. Então, igual eu li para vocês no texto, quando eu fui lendo a pontuação, eu li 13,706, 13,806. Eu fui lendo assim. Mas a gente pode ler assim, da forma que a gente fala, ou também nós lemos 14 inteiros e 933 milésimos, ok? Conforme a gente for fazendo, vocês vão entender melhor. Calcule a diferença entre as pontuações das duas ginastas. Então, nós temos 14,933 ou 14 inteiros e 933 milésimos, foi da primeira colocada, com 13 inteiros, 933 milésimos da segunda colocada. Vamos calcular a diferença? Então, fazer uma conta de subtração, né? 3 menos 3 dá 0, 3 menos 3 dá 0, 9 menos 0, 4 menos 3 dá 1 e 1 menos 1 dá 0. A gente não pode esquecer da vírgula, ok? Então, o resultado aqui foi igual a 1. A uma unidade, ó. Uma unidade, tá certo? Então, quando a gente tem esse número aqui, 1,0, ele é igual ao quê? A 1. Esse zero que está aqui não tem valor nenhum, como esse zero que está aqui também não tem valor nenhum. Esse número eu posso registrar somente assim, tá? Esse zero não tem valor nenhum. Muito bem. A diferença entre a nota da ginasta japonesa, 13,860, e a nota de Flávia, 13,766, foi de 1 décimo. Calcule, então, essa diferença. Então, a gente pega a nota da japonesa aqui, 13 inteiros, 866 milésimos, com a nota da Flávia, que é de 13 inteiros, 766 milésimos. E vamos fazer a conta para a gente ver quanto que é esse 1 décimo aí que foi a diferença. Então, 6 menos 6 dá 0, 6 menos 6 dá 0. 8 menos 7 dá 1, 3 menos 3 dá 0, 1 menos 1 dá 0. E a vírgula que está aqui é na parte da unidade. Então, agora nós temos o 0,1 décimo, porque o 1 está na casa do décimo. Bom, esse número 0,100, como está aqui, ele é igual ao quê? A 1 décimo. Bom, esse zero aqui está aqui para representar, não precisamos colocar. Mas agora esse zero aqui, logo depois, antes da vírgula, é necessário para que a gente entenda que está se referindo ao décimo. Muito bem. Então, agora vamos continuar aqui na página 25. A nota máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos. Tá? Vamos calcular quanto faltou a Simone Biles para atingir essa nota na competição do solo? Vamos precisar fazer trocas, pois o número 16, as ordens dos milésimos, centésimos e dos décimos estão preenchidos com zero. Então, aqui nós temos o 16 menos a nota dela, né? E aqui foi feita a troca. Então, para poder calcular com esse zero aqui, o 5 emprestou aqui,
que emprestou aqui, né, que pegou daqui. Então, 10 menos 3 dá 7. Podem fazer a conta aqui, ó. O 9 menos 3 dá 6. O 9 menos 9 dá 0. E o 5 menos 1 dá... Menos 4 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. Ok? Então, o resultado foi de 1,67. Mas como que a gente fala? Forma correta. A gente fala 1 inteiro, 6 centésimos e 7 milésimos. Ou 1 inteiro e 67 milésimos, tá bom? Por quê? Porque nós temos 3 casas, ó. Quando é uma casa, é o décimo. Quando são 2 casas, centésimo. 3 casas, milésimos, né? Casas depois da vírgula. Então, tem essa nomenclatura, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios juntos. E, assim, preciso que vocês prestem bastante atenção, porque são bastante exercícios para a gente poder aprender bem essa parte, tá bom? Bruno mediu sua altura na escola. Isso quer dizer que a sua altura é igual a... Então, aqui, ó. Tenho 125 centímetros de altura. Isso quer dizer que a sua altura é igual a 125 centésimos do metro? Para responder, pense, quanto mede um centésimo de metro? Então, um centésimo do metro mede o quê? 1 centímetro, né? Tem lá o metro, centímetros. 1 centésimo disso é 1 centímetro. Então, sim, a altura dele é 125 centésimos do metro. E é estranho falar assim 125 centímetros, né? A gente sempre fala como a nossa altura. Eu tenho 1,25, 1,25, né? 1 metro e 25 centímetros. Mas a gente já sabe fazer a conversão do metro para centímetro, né? Então não tem problema nenhum. Então a resposta aqui sim é 1 centésimo do metro é 1 centímetro, tá bom? Complete a frase. Podemos dizer que Bruno tem quanto, então, na forma convencional? 1 metro e 25 centímetros de altura. Ok? Tudo bem. Aí, tranquilo, né? Acompanha junto com a prof aqui, tá? Escreva essa medida no quadro de ordens, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, qual é a parte inteira aqui da medida dele? É o 1. O 1, porque vem antes da vírgula. Então, põe a vírgula aqui. 25. Ok? Aqui, como a gente tem um milésimo no quadro de valor lugar, a gente pode colocar o zero, mas também não tem problema nenhum se não colocar nada. Então, é 1,25. Muito bem. Tranquilo? Não esqueça da vírgula, tá, pessoal? A vírgula é importante. C. Bianca é minha irmã. Ela tem 1,5 m de altura. O que significa a palavra meio na fala do Bruno? Quando ele fala que a irmã dele tem 1,5 m, o que significa esse meio? Significa que ela tem 1 metro e mais a metade de 1 metro, né? Então, aqui você pode escrever, significa que ela tem 1 metro e mais meio, né, metro de altura, né? Mais a metade ali, metro. Okay? Escreva a altura de Bianca, quadro de ordem, usando a vírgula para separar a parte inteira. Então, ela tem 1 metro, certo? Quanto que é a metade desse metro? Será por 5. Então, 1,5, tá? E a gente coloca o zero aqui, tá? No centésimo. Ou também podemos colocar aqui no centésimo, não faz nenhuma, tá bom? Então, 1,5, 1,5 metro. Deu 1,5 m. Então, vamos lá. Quantos centímetros Bianca é mais alta do que Bruno? Calcule mentalmente e escreva a resposta no quadro de ordens, usando a vírgula para a parte inteira, certo? Então, aqui, o Bruno e a irmã dele. Então, se a gente fosse calcular mentalmente, a gente faz a continha na cabeça, né? E a gente vai escrever, então, para separar a parte inteira da parte decimal. Então, ela tem o quê? Ela tem 1,5 m. E o Bruno, tô só fazendo a conta aqui, mas isso fazendo na cabeça, né, gente? 1,25. Quanto que dá essa diferença aqui? 5, 2,
Então, quando a gente vai fazer uma conta de subtração ou de adição com números decimais, a gente sempre tem que colocar vírgula embaixo da vírgula, tá bom? Sempre. Vírgula embaixo de vírgula na adição e na subtração. Então, se a gente fosse colocar esse número aqui, esse resultado, nesse quadro de valor, qual que é o número que está representado na unidade? O zero. Nesse caso, ele é importante, tá? 0, ele está mostrando para a gente que é um número decimal. 25 centésimos. Então, 2 e o 5. Ok? Bom, agora a número 2 eu deixei aqui em destaque, porque essa é uma atividade que você pode fazer com alguém aí da sua casa. Se nós estivéssemos na escola, a gente faria na escola, mas como não é possível, vão fazer na casa de vocês. Eu vou explicar então como que vocês vão fazer essa tarefa. Ó, reúna-se com 2 ou 3 colegas. No caso, chama seu pai e sua mãe, seu irmão, seus irmãos, quem tá aí disponível. E vocês vão construir uma tabela, pode ser aqui mesmo do lado do livro, a altura de vocês. Então coloca lá o nome, tá? Por exemplo, Fernanda, minha altura, o meu marido, a altura dele, meu filho, né? Mas então seria só nós dois. Mas se você tem aí, coloca o nome da sua mãe, a altura dela, o nome do seu pai, para quem vai participar. Mas tem que ser você e mais alguém, tá bom? Pode ser só. Bom, se vocês não sabem, então aqui não souberem as alturas, então de uma fita métrica para fazer a medição, tá? Então, deixa aí na sua casa se tem uma fita para você saber a altura de. Letra A. Como que vocês anotaram as alturas na tabela? Caso aqui, né, no ladinho. Como que vocês anotaram? Vocês fizeram com o número decimal ou com o número sem vírgula? Vocês fizeram igual o Bruno, 125 centímetros ou 100, não sei como é a altura de vocês? Vocês colocaram 1,40 m, 1,70 m. Qual foi o jeito que vocês usaram para escrever? Você usou decimal, número com vírgula, marca X. Você usou sem vírgula, marca X, tá bom? B. Escreva com números decimais em ordem crescente as alturas do seu grupo e indique de quem é cada altura, tá? Então, em primeiro lugar, quem que foi o mais alto aí? Seu pai, sua mãe? Coloca aqui a altura e o nome. Em segundo lugar, quem que ficou? Pai, sua mãe, seu irmão? Coloca a altura dessa pessoa e o nome. E assim por diante, tá? Se você fez com 2, 3, você completa aqui. Em que posição você ficou? E aí, foi seu pai, sua mãe e você? Ou você tá mais alto que a sua mãe? Ou sua mãe tá mais alta? Que posição você ficou? Aí você marca aqui qual a posição. Então agora, converse com os outros grupos para descobrir quem é a criança mais alta. Então, lá no Google Meet, nós vamos fazer essa parte aqui, tá bom? Então, vocês precisam fazer essa parte. Se vocês não fizerem, não tem como a gente completar. Então, a letra C, a gente vai completar no Google Meet. Então, mas meio que a gente já sabe, né? Lembra quando a gente estava tendo aula, a gente fez uma tabelinha, eu acho que está até no caderno de matemática. O caderno de matemática, dá para vocês já olharem, darem uma adiantada. Quem que é a criança mais alta da turma, a altura dela, e quem que é o mais baixo e a altura? Vocês têm no caderno, se não estou enganada. Tá bom? Então, marca aqui. E aí, a gente vai fazer a conta do mais alto com o menos alto, né? O mais baixo. E aí, vamos ter a resposta, tá bom? Então, a parte A e B, você tem que fazer com alguém da sua casa. C, a gente faz no Google Meet. Tá bom? Vamos continuar. Que outro modo você conhece de escrever um décimo que não seja com número decimal? Então, quando a gente fala um décimo, não vê uma coisa na nossa cabeça? A gente viu antes aqui? A fração, né? Então, um décimo a gente também pode representar dessa forma. Um décimo, ok? Números decimais podem ser escritos de forma de fração. Então, o número decimal, a gente também pode escrever ele na forma de fração. É a mesma coisa, mesma medida, a mesma quantidade. Só está escrito de forma diferente, ok? Tranquilo? Até aqui, certo?
agora, nós vamos fazer uma atividade muito legal, tá? A gente vai representar essas figuras aqui, tanto em fração quanto em número decimal, para a gente ter certeza que ele dá para ser representado nessas formas. Então, só ler o enunciado aqui na página 27. Represente em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadrados do mesmo tamanho, repartidos em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. Então, todos eles aqui têm o mesmo tamanho, só foram divididos de forma diferente, mas é a mesma quantidade, tá bom? Então, aqui é a figura número A. Número A. A figura da letra A. Ai, ai. Tá, quantas partes é que tem aqui? A gente vai representar primeiro em fração. Então, lembra que a gente tem que ver o todo e depois ver quanto que foi tirado do todo? Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o 10 é o todo, tá? Então, na fração, a gente representa assim, 10. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem o quê? 7 décimos. Isso em número decimal é como? 0,7. 7 décimos. Ok? Letra B, se você quiser, você pode ir fazendo sozinho, se você já entendeu. Vamos dar um pause aqui, vai indo, depois você confere. Mas vamos continuar. Deixa eu pôr aqui. Letra B. Nós temos, então, quantas partes aqui? A gente tem 10, deitado 10 na vertical, 100. Tá? Então, o total aqui é 100. E desses 100, quantas partes foram pintadas? Ó, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. Então, nós temos o quê? 38 centésimos, ok? Como que a gente mostra isso em número decimal? 0,38, ok? Letra C. De novo, nós temos o 100, que é a parte do todo. E quantas partes a gente tem pintadas? 10, 20, 30, 40, 50. Então, nós temos isso em fração, tá? Qual vai ser, então, esse número de forma decimal? 50 centésimos, 0,50. Letra D, a gente tem o quê? Quanto que é o todo? 100, representando todo. E quantas partes que foram pintadas? Uma. Então, a gente tem o quê? 1 centésimo. 0,01. E se eu colocar 0,1, vai ficar 1 décimo. Ok? Bom, agora a letra E. A gente tem quantas partes aqui que estão no todo? 10. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 décimos. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando os exercícios. Observe com atenção as figuras da atividade anterior. Qual delas a parte pintada é maior e qual número decimal que ela representa? Então, qual dessas figuras aqui a parte pintada é maior? Qual vocês acham? A letra A. Então, a letra A é a figura que é maior. E qual o número decimal que ela representa? Ela representa o 0,7 ou 7 décimos. Tá bom? Então, aqui. Letra B. Qual delas a parte pintada é menor? Qual é a fração que representa a parte sem pintar essa figura? Então, qual que é a parte que está menos pintada? Qual figura? Letra D. Bem, letra D. Agora ele quer saber qual fração representa a parte sem pintar. Então, a parte pintada deu 1 décimo. Qual vai ser a fração da parte sem pintar? O que vocês acham? O todo. Aqui que tem branco aqui. O todo a gente sabe que é 100. Quantas pecinhas aqui estão sem pintar? 99. Então, letra D
a parte sem pintar representa 9 centésimos. Tudo bem? Fácil, né? Letra C. Há duas figuras em que as partes pintadas têm o mesmo tamanho. Quais são os números decimais que as representam? Então, quais as figuras aqui que têm o mesmo tamanho? Qual vocês acham? A letra C e a letra D. Letra E. Elas têm o quê? O mesmo tamanho, ok? 0,50, 0,5, ok? Só estão representadas de formas diferentes, mas elas têm o mesmo tamanho. Então, os números 0,5 ou 5 décimos e 5 centésimos representam a metade do inteiro. Então, a gente lê meio, tá? Então, as figuras dos itens C e E representam, coloca aqui, figuras da letra C e E, e os números são 0,50 e 0,5. Letra D. Qual é a fração que representa essa figura aqui? Então, nós temos uma figura que está toda pintada. Ela tem quanto no total? Tem 100. Quanto que foi pintado? Ok? Esse número é a fração dessa figura. Então, a gente tem a fração. Ponte o gordo aqui. Qual é o número decimal que representa uma figura inteira pintada? Então, se ela está inteira pintada, a gente pode dizer que ela é o quê? Inteiro. Então, o número decimal representado é 1,0. É o inteiro aqui, tá? A gente já conhece essa parte. E escreva em ordem crescente todos os números decimais da atividade anterior. Ah, isso é interessante. Então, para a gente fazer em ordem crescente, a gente tem que ver as casas, né? Tem alguma casa do inteiro aqui que é menor, que a gente pode pôr? Não. E aqui, a gente vai ver a casa dos décimos, né? Então, qual o número que é o menor aqui na casa dos décimos? 7, 3, 5, 0, 1. O 5 é o 0. Então, 0, certo? Na ordem crescente. Depois, a gente vai ver o quê? Qual o número que vem em seguida? O 3, né? 0,8. Depois, o 5. Nesse caso aqui, tanto esse número quanto esse são iguais, tanto faz qual a gente for escrever, tá? 0,50 ou 0,5. E daí, por último, 0,7. Ok? Tudo bem até essa parte da ordem crescente? A gente vai olhando as casas, né? Para ver qual que foi o menor. Crescente do menor para o maior. Nesta linha, uma das extremidades é correspondente a 0. Então, aqui nós temos uma linha. Essa extremidade aqui é o 0. Pode pôr o 0. E essa aqui é o 1. Está marcando o inteiro, tá? Entre esses dois números, há uns pontos marcados. Faça a correspondência entre cada um dos números acima e um dos pontos da linha abaixo, pensando se é mais próximo do 0 ou de 1. Bom, então a gente tem aqui 3 marcações, tá? E nós temos 1, 2, 3, 5 números aqui. A gente vê que o primeiro pontinho, então, é o 0 e o outro significa 1 do inteiro, ok? Bom, na verdade a gente tem 4, né? 1, 2, 3. Pessoal, nós temos um ponto que é bem no meio dessa linha. Qual é o número decimal que a gente viu que representa a metade? O 0,5 ou 0,5. É a mesma coisa, certo? Então, você pode pôr no meio esse número aqui, tá? A gente viu. Depois, a gente tem o número que está bem próximo ao zero, que é o 0,01. 0,1 centésimo. Então, você pode pôr na primeira bolinha, 0,1. Depois, na ordem, qual o número que vem? O 0,38 ou 38.
Aí a gente marcou o meio, né, que é 5 décimos. E também tem o 0,7, que tá um pouco mais próximo do inteiro. E 7 décimos, tá bom? Tudo bem? Até aqui essa parte crescente, da ordem crescente? Então, ó, pense nas frações correspondentes, frações que a gente viu aqui desses números, e escreva-os somente com palavras. Então, qual é o nome das frações aqui? Vai ser o mesmo nome dele decimal. Então, vamos lá. Que número é esse aqui? 0,01. Mas como que é o nome dele corretamente na fração e também no número decimal? Um centésimo. Centésimo é com S, tá? Esse próximo número aqui, como que a gente chama na fração e no número decimal? 38 centésimos. E aí? Esse aqui, 5 décimos. Esse outro, 50 centésimos. E o último aqui nessa ordem, 7 décimos. Tá bom? Você notou que o zero antes da vírgula não aparece na leitura? Então, a gente, quando a gente fala, normalmente a gente fala 0, tanto, né? 0, mas quando a gente vai escrever na forma correta, a gente não fala 0,38. A gente fala de acordo com a posição. Então, aqui nós temos duas casas depois da vírgula, então é centésimos, então é 1 centésimo. Duas casas depois da vírgula, 38 centésimos. Uma casa depois da vírgula, 5 décimos. E assim sucessivamente. A gente não pode esquecer das casinhas, né? Para a gente poder saber qual é o nome certo aqui da palavra, do número. Ok? Tudo bem até aqui? Exercício 6. Quando os números decimais têm algarismos diferentes de zero, antes da vírgula, eles precisam aparecer na leitura do número. Complete o quadro com a leitura dos números. Então, o zero a gente não lê. Mas quando ele tem 1 em diante, a gente precisa falar, né? E como que a gente fala? Na nossa linguagem coloquial, a gente fala 1,30, 1,5. Portanto, mas o certo da matemática é escrever como está aqui. Ó, 12,05. Como que a gente fala isso? 12 inteiros e 5 centésimos, porque são duas casinhas. E agora esses números aqui de baixo? Como que a gente fala 7,83 da forma correta, né, que deve escrever? 7 inteiros, 83 centésimos. Aqui, 7 inteiros, 83. Agora a gente tem outro número, 40,081. 40,81. Como que a gente chama isso? 40 inteiros e 81 milésimos. Agora são três casinhas. Milésimos. Próximo número, 256, fala isso? 256, 803 milésimos. Não pode esquecer de pôr a casa decimal que ele se encontra, tá bom? Muito bem. Então, a gente já está terminando, tá, pessoal? Aqui nós temos um RA positivo, que podem ver, eu vou mostrar para vocês aqui esse RA. O RA positivo que está mostrando, ele não aponta. Ele vai mostrar as medidas de alguns materiais, que é bem legal. Dar uma olhada, quer ver? Tá? Então, ele mostra, né, alguns objetos. Você clica aqui na setinha do lado. Tem livro, caneta, giz. Mais. Então, eu vou pegar o livro. Ó, livro. Aí.
E aqui ele tem a medida da altura, ó, a gente consegue medir a altura dele. Vai aparecer uma fita embaixo. E ela vai crescendo, quer ver? Ó, tá vendo? Tem uma fita. Só que como eu tenho que ficar assim para vocês olharem, vocês verem no celular de vocês, vocês vão conseguir ver melhor, ó. Mostra a altura e também tem a fita que mede a largura. Deixa eu pegar um objeto menor. Caneta. A caneta aqui, ó. Vocês têm que ver, gente, porque eu mostrando aqui ele não aparece para vocês, porque tem que ficar apontando para a página. Mas ele mostra a fita métrica para você ver a altura dos objetos. Bem legal. Tá? Para vocês verem depois. Então, vamos fazer esses exercícios aqui. Paula, Lucas, Pedro e Fabiola mediram suas alturas no início do ano. Siga as dicas para descobrir qual é a altura de cada uma das crianças, tá? Então, aqui a gente tem umas dicas de qual é a altura deles. Paula é a mais alta das meninas, mas não é a mais alta de todos. Então, se ela é uma das mais altas, mas ela não é a mais alta de todos, ó. Qual o lugar que ela pode ser? Aqui. Porque ela é mais alta, mas ela não é. Tem alguém que é maior que ela ainda. Fabiola é a mais alta do que Pedro. Então, Fabiola é mais alta do que Pedro. Mas a Paula é mais alta que ela. Então, a Fabiola só pode ser Fabiola e o Pedro. Certo? E aí, o Lucas, né? O Lucas acaba sendo o mais alto de todos. Então, aqui está a altura deles. E essa altura é em centímetros. Como que a gente faz? A gente não usa a vírgula. Então, 123 centímetros, 134 centímetros, 141 centímetros, 144 centímetros. Okay? Calcule mentalmente quantos centímetros Fabiola é mais alta do que Pedro e escreva esse valor na linha. Então, Fabiola tem 134 e Pedro 123. Mentalmente, se a gente for calcular quanto que dá isso? Então, dá 11 centímetros, né? Mas a gente pode fazer a conta também. 134 menos 123. Cabeça a gente já sabe fazer, né? 11 centímetros, tá? Mais alto. Se durante o ano Fabiola crescer 6 centímetros e Pedro crescer 6 centímetros, qual será a diferença entre a altura deles no final do ano? Bom, se os dois cresceram 6 centímetros, a diferença vai ser o quê? A mesma. Vai se manter 11 centímetros de diferença. Porque os dois cresceram a mesma quantidade, né? Os dois cresceram 6. Então, a diferença vai continuar a mesma, de 11. Se Paula crescer 6 centímetros neste ano, né? E o Pedro, o Lucas crescer 3, qual será a diferença de altura entre... Então, a Fabiola, né? Não, a Paula, desculpa. A Paula crescer 6, então 141 mais 6 dá 147, ou 1,47. E o Lucas crescer 3, o Lucas 144 mais 3 dá 147. Então, qual vai ser a diferença deles no final do ano? Nenhuma, os dois vão ter o quê? A mesma altura. F. A diferença entre a altura de Lucas e a de Fabiola é igual a 10 centímetros. Então, Lucas é 144, Fabiola 134, né? Ou 134. Calcule essa diferença em metros fazendo um quadro de ordens. Então, aqui está a altura deles. Quanto que vai dar isso aqui? 4 menos 4, 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. E o que? A vírgula. Então, a diferença deles é de 1, quê? É 1/10. A diferença deles é de 1/10, ou a gente pode representar até em fração, ou como está aqui, 1/10. Certo também. G. Na tabela do item B, as alturas estão em ordem crescente.
Se houvesse uma linha para a sua altura, que posição ela estaria? Marque com o X e complete as frases se for necessário. Bom, se você estivesse aqui nessa tabela, que lugar você estaria? Você estaria no lugar de alguma delas? Tem altura igual a delas? Se tiver altura igual a 1, você marca aqui e coloca o nome da criança que você quer. Ou você estaria antes do Pedro? Ou você estaria entre o Pedro e a Fabiola? Ou entre a Fabiola e a Paula? Ou entre a Paula e o Lucas? Coloca aqui. Tanto e tanto. Ou você mais alto estaria depois do Lucas? Então, essa aqui vocês têm que marcar de acordo com a altura de vocês. Em que lugar aqui da tabela vocês iam estar, tá bom? Ufa! Hoje estamos bastante coisa, né? Mas vamos terminar. Então, aqui a H também está sinalizada, porque aqui você só tem que fazer o desenho. Então, use espaço abaixo para desenhar você e as outras crianças, na ordem de altura. Se você for o mais baixinho, você tem que vir antes do Pedro. Então, você desenha você, o Pedro, a Fabíola, o Lucas. Se você é mais alto, então você desenha os 4 e coloca você. Se você está no meio, daqui ou daqui ou daqui, você desenha, coloca você e continua. As crianças, tá bom? Vocês podem fazer em ordem crescente, do menor para o maior ou do maior para o menor. Você sabe, mas tem que estar na ordem, em alguma ordem aqui. E para a gente terminar de fazer esse exercício. Bom, pessoal, a aula tá longa, foi cansativa. Parabéns para quem chegou até o final, mas a gente precisava fazer todas essas coisas para a gente entender esse assunto. Então, aqui, a gente vai completar o quadro de modo a obter números iguais. Então, deixa eu ver se mais uma atividade, eu acho, matemática. Vamos fazer do CA sozinhos. Mas aqui, até aqui, a gente tem feito junto. Apesar do vídeo ter ficado meio longo, deu pra gente entender pelo menos esse assunto, né? Então, aqui a gente vai completar as partes que faltam, tá bom? Então, aqui nós temos 100 centésimos. Olha como que está representado na tabela. Na quadro valor lugar. 1,00. Como que a gente pode ler isso? 1. Não é igual a 1? Ó, o 1 inteiro aqui. 1. 150 centésimos. 1,50. Como que a gente lê isso? 1,5. Escreve aí. 1,5. Coloca aqui 1. Não esqueça da vírgula. 50. Agora a gente tem milésimos e tá com esse número aqui, ó. Como que a gente coloca? 1000 milésimos. E a gente viu anteriormente que 1000 milésimos é igual a 1 inteiro, né? Então, 1. Aqui nós temos 15 centésimos de informação. Como que a gente monta isso no quadro? 0,15. Ou, se quiser completar, centésimos, né? Então, 150 centésimos. Milésimos, desculpa. 15 centésimos, que está representado aqui. Então, 150 milésimos é 15 centésimos. Ok? Ok? Vamos lá. Por quê? Porque são 3 casinhas, né? Aqui tá falando de milésimos. Então, coloca aqui. Quando tá o zero aqui, ele não tem valor. Então, a gente pode ler 15 centésimos, porque tá na casa dos centésimos. Tá bom? 30 centésimos. A gente tem o 0,30. Tá na casa de qual? Centésimo. Então, e a gente chama como esse número aqui? Como que a gente pode ler? A gente pode ler ele de 3 décimos. Por que, professora? 3 décimos? Porque o zero, depois aqui, ele não tem valor. Ok? 100 milésimos é 0,100. A gente chama isso de como? 1 décimo ou 10 centésimos. Tá? Coloca aí 1 décimo. 20 décimos. Então, 20 décimos. Como que a gente põe isso? Lembra que quando
a unidade completa, né, 9, quando vai para o 10, vira a parte da esquerda, igual o nosso número normal, por exemplo. Tenho 9 unidades, 9 unidades. Se eu vou para 10 unidades, eu tenho que uma decena. A mesma coisa acontece no número decimal. Né? Eu tenho o 0,9 décimos. Se eu for, não posso ter 10 décimos, eu tenho o quê? Um inteiro. Então, 20 décimos, 10 décimos, 20 décimos é o quê? 2,0. Então, eu posso chamar isso do quê? De 2. Porque aumentou, foi para a esquerda. Milésimos, a gente tem aqui esse número. 300, né? 300 milésimos. A gente pode chamar de como isso aqui? Ó, 0,3. A gente pode chamar de 3 décimos, 30 centésimos. Todo esse número que a gente chama é o mesmo. 25 décimos. Então, 25 é o 2,5. A gente pode chamar de 2,5 ou 2 inteiros e 5 décimos, tá? 2,5. 4 centésimos. 0,04. Não esqueçam da vírgula em nenhum. 4 centésimos. Tudo bem? Aqui. 100 décimos. Ó. Como que a gente representa esses décimos? E a gente chama ele de 10. Bom? Lembra lá das regrinhas, ó. A gente viu aqui. Certo? 10 centésimos formam um décimo, 10 décimos formam unidade, uma unidade 100 centésimos. Então, o que aconteceu? 10. 150 décimos. Opa, a gente tem o décimos aqui. E a gente tem 15. Número 15, como você conhece. Como que é o número 15? Que a gente 5,0, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que décimos. E milésimos. E milésimos aqui. E a gente tem esse número, 0,145. Então, a gente tem 145 milésimos. E a gente lê da mesma forma, 145 milésimos. Ok? Pessoal, aqui tem algumas regrinhas que a gente né? Quando passa para quando completa a unidade, 9 vira 10, a gente joga um número para a esquerda. Então, por isso que alguns números são milésimos de uma forma e depois décimos porque o número passou, né, para a esquerda. Bom, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Não esqueça, então, de fazer a letra H da página 30 e a letra G da página 29. E essa parte aqui que você vai fazer com alguém da família, bem tranquilinho, tá? Então, essas são as tarefinhas. E para não ficar tão fácil de tarefa, apesar da ela ficou longa, né, turma, mas necessário. Então, vocês vão fazer a página 34, 36 do caderno de atividades, tá bom? Página 36 do CA. Então, façam essas tarefinhas e anotem as dúvidas de vocês na hora de vocês fazerem. É importante vocês terem esse exercício do CA para vocês fazerem para vocês verem as dúvidas, né? Na hora do exercício que surge as dúvidas. Então, qualquer dúvida, só falar aqui, anotar, e daí quando a gente tiver nosso encontro no Google Meet, vocês podem aí tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então é por hoje, é só. Na próxima aula, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais.